O segmento de energia elétrica é um dos mais requisitados em toda a bolsa de valores. Todos os investidores gostam bastante porque são empresas que têm essa característica de distribuir dividendos. Além do mais, esse segmento é um dos que mais tem empresas listadas na bolsa de valores. Então, por causa disso, nós temos várias boas opções para fazer a composição da nossa carteira. Então, por causa disso, separei aqui um guia definitivo de tudo que você precisa saber para comprar, para investir em alguma das empresas de energia elétrica. Então convido você a assistir esse vídeo até o final, porque eu acredito que isso pode ajudar na sua montagem de carteira. Então vamos logo para o vídeo. Fala aí, investidor e investidora, tudo bem com você? Fazer aqui o mesmo acordo de sempre. Se esse vídeo conseguir agregar conhecimento, conteúdo para você, você vai me retribuir aqui com uma inscrição no canal e com um like nesse vídeo. É assim que você me ajuda a crescer e ganhar relevância aqui no canal. Então não perca tempo, já me ajuda aqui logo. Para esse primeiro momento, é muito interessante que a gente faça aqui uma separação entre as diferentes características e atuações que uma empresa de energia elétrica poderia ter. Então uma empresa poderia atuar tanto em geração de energia, transmissão e também distribuição. Por serem características e riscos totalmente diferentes uns dos outros, é muito interessante a gente fazer essa separação e nesse vídeo aqui a gente vai focar principalmente na parte de geração de energia, trazendo todas as empresas listadas na Bolsa de Valores, desde que elas tenham pelo menos R$1 milhão de liquidez diária. Realmente já faz aquele filtro inicial, afastando aquelas empresas muito pequenas que não têm negociação, então aqui a gente está falando das gigantes desse setor. Então, primeiramente, é interessante que a gente faça uma contextualização para entender quais são os seus principais riscos e desafios que uma empresa geradora de energia elétrica pode enfrentar. Então, por hoje, existir ali uma grande geração de energia vindo das empresas, das usinas hidrelétricas, acaba que o principal risco que essas empresas têm justamente é o fato do risco hidrológico. Já que, caso não tenha chuva suficiente, os rios comecem a ficar muito vazios, não existe potencial de gerar energia. Lembra que para gerar energia via usina hidrelétrica é interessante você ter rios que consigam ter uma queda d'água e que essa queda d'água movimente turbinas e essas turbinas aí sim vão gerar energia. Então se não tem chuva, não tem água suficiente nesses rios, não existe esse potencial de movimentar as turbinas e então assim gerar a energia elétrica. Então hoje nós temos uma matriz elétrica muito concentrada nesse risco hidrológico. Até mesmo aquelas empresas que não são geradores via usinas hidrelétricas também acabam sofrendo impactos. Isso porque, como a gente acabou de notar, tanto as chuvas como também o sol e o vento são fontes de energia intermitentes. Talvez algum ano pode ter então essa falta de água, outro ano pode não ventar tanto igual poderia ventar em outras regiões. Da mesma forma, talvez aquele ano especificamente a incidência solar foi menor. Então perceba, por mais que sejam fontes limpas e renováveis, tanto a fonte hidrelétrica como também a fonte eólica e solar são intermitentes. Então é interessante que nós tenhamos alguma outra fonte de energia alternativa que consiga suprir então a demanda e a oferta dessas outras fontes de energia. Porque caso aconteça algo de errado, caso falte chuva, não tenha vento, não tenha sol, outras fontes de energia consigam suprir essa geração de energia. Aqui principalmente nós temos as usinas termoelétricas, seja elas a base do carvão, que é uma energia que não é limpa, ou então a base do gás natural, que é muito mais limpa do que o carvão é. Então, na verdade, isso pode ser uma fonte alternativa de geração de energia muito interessante para o Brasil, vindo do gás natural, que por sorte nós temos também em grande abundância aqui no nosso país. E assim nós então conseguimos contextualizar os principais riscos e desafios dessa parte de geração de energia elétrica. Em primeiro lugar, a maior operação de geração de energia elétrica é ocupada pela Eletrobras, já que essa companhia tem em seu portfólio de usinas uma das maiores usinas do mundo, tanto que é a Itaipu como também a Belo Monte. Então, por causa disso, a geração de energia elétrica da Eletrobras é disparadamente muito maior do que qualquer outra empresa de geração de energia elétrica aqui do Brasil possui. Mas a Eletrobras não utiliza no seu portfólio somente energia limpa e renovável, não. Também tem energia de termoelétrica vinda de carvão, ou seja, não é uma operação 100% limpa. Agora, além da parte de usina hidrelétrica e também das termoelétricas, a companhia também tem a usina de Angra, que é a usina nuclear. Então, em termos de portfólio, a gente vê que essa é uma empresa bem distribuída, tem várias fontes de energia que consegue adaptar e assim diminuir um pouco do seu risco da sua operação.
Mas o ponto para ser destacado, a Eletrobras não é somente uma empresa de geração de energia, ela também atua em transmissão. Então, pegando toda a sua receita líquida, a gente vê que hoje 70% de tudo aquilo que ela ganha de dinheiro vem de geração, 30% vem de transmissão. Então, ainda assim, é uma empresa muito mais geradora do que transmissora. A verdade é que a Eletrobras ela é uma empresa que sempre teve muitos problemas relacionados à parte de governança corporativa. Então, agora com a sua privatização, existe uma tendência, uma perspectiva do mercado em que esse risco de governança corporativa possa ser diluído, possa ser dizimado, para realmente a companhia ganhar muito mais profissionalidade em comparação com as empresas privadas. Além do mais, a empresa teve muitos problemas ao longo da sua trajetória em relação à parte financeira. Uma empresa que já foi altamente endividada, uma empresa que já deu prejuízo, o que é algo muito difícil para as empresas de energia elétrica, mas isso tudo foi no passado. A companhia hoje é muito mais forte, muito mais robusta e tem uma saúde financeira muito melhor do que teve no passado. Mas ainda assim, isso são manchas que ficam para a história da empresa. E além do mais, por ser uma empresa que tinha como controle a União Federal, acaba que a Eletrobras sempre negociou com um desconto, com múltiplos de preço muito mais barato do que outras empresas privadas do setor. Acontece que esse desconto, justamente por essa privatização, começa a acabar. Então hoje a gente vê uma empresa que não é mais tão mais barata do que as outras, mas pelo menos, por outro lado, ela conseguiu evoluir, conseguiu melhorar bastante a sua margem líquida, melhorar a sua rentabilidade, tornando assim muito mais próximo ao que os pares privados do setor são. Em segundo lugar, como a segunda maior geradora de energia elétrica do Brasil, nós temos a ENGIE, realmente uma operação muito grande, embora ainda longe da Eletrobras. Acontece que a ENGIE não é uma empresa brasileira, ela faz parte de um grupo francês, mas ainda assim é uma empresa realmente muito forte no Brasil e que, assim como a Eletrobras, também atua em transmissão. Porém, essa parte na ENGIE é pequena. Então, pegando toda a sua receita líquida, a gente vê que essa parte de transmissão é menor do que 10%. Então, realmente, não é algo ainda tão grande igual para a Eletrobras é. Além do mais, o foco da ENGIE é atuar em ambiente de contratação livre. O que seria isso? Existem hoje duas formas de você vender aquela sua energia produzida. Seja através de contratação regulada, que se dá através das concessões, dos leilões de vendas, ou seja, você vender diretamente para as distribuidoras e as distribuidoras distribuem para as cidades, ou então você vender particular, no chamado ambiente de contratação livre, em que você forma contratos bilaterais entre a ENGIE, por exemplo, e uma com outra companhia privada. Então, a partir desse momento, você consegue fazer esse acordo direto. Quando você faz esse acordo direto, você acaba então tendo um risco muito mais controlado. É você quem fez o contrato, você sabe para quem você está vendendo e você pode vender para várias indústrias ao mesmo tempo, não ficando refém de nenhuma em caso ocorra algum tipo de inadimplência, algum tipo de calote. Ao contrário, por exemplo, do ambiente regulado, porque nesse ambiente existe aqui uma venda de energia muito forte. Então, se a distribuidora que fez essa compra não ter recursos suficientes para te pagar, ela vai ter inadimplência e isso vai significar realmente um montante muito elevado para a sua carteira. Então, a partir do momento que a ENGIE toma a frente dessa negociação, ela consegue escolher então para quais empresas ela quer vender e assim ter um gerenciamento muito bom da sua carteira de venda de energia. Inclusive a ENGIE é a empresa mais forte, a que mais consegue fazer essas negociações, tem um leque, um portfólio de clientes bem grande e bem interessante. A empresa realmente é muito profissional nessa parte, ela tem uma equipe voltada a fazer trading de energia, ou seja, ela compra energia mais barata e tenta vender para outras empresas mais caras, ela atua, ela faz essa formação de preços como poucas empresas conseguem fazer. Obviamente, essa aqui exige um pouco mais risco, não é qualquer empresa que consegue fazer isso, mas pela ENGIE ter essa capacidade, ela consegue tirar proveito e assim ganhar bastante dinheiro nessa parte de venda e compra de energia com muita rapidez e assim sempre tirando a sua margem de lucro. Além do mais, a companhia é muito interessante porque ela foca na sua estratégia chamada 3Ds. A descentralização, vendendo então energia nessa parte de ambiente livre, ela escolhe para quem ela vai vender. A segunda parte que seria de descarbonização, isso porque a empresa hoje tem algumas usinas termoelétricas movidas a carvão sim, mas ela já quer inativar ou então vender suas operações para outras empresas para ficar focada somente na geração de energia elétrica limpa e renovável. Esse é o foco da companhia. E por fim, tem a parte de digitalização. Hoje, grande parte das usinas da ENGIE são controladas à distância, ou seja, não há mais aquela necessidade de haver grandes funcionários, uma equipe muito grandiosa para fazer ali o gerenciamento, o controle daquelas usinas. Ela consegue controlar tudo
no seu centro de inteligência. E isso, mais uma vez, garante uma expertise muito forte e economia de custos, principalmente. Então, em reflexo disso, a gente vê que hoje a ENGIE é a maior empresa em termos de lucratividade e rentabilidade de todas as outras companhias geradoras de energia elétrica. Realmente uma operação muito boa em termos de qualidade. Em terceiro lugar, nós temos a AES Brasil, também chamado de AESB3, que era a antiga Tiet 11. Essa é uma companhia que estritamente de geração, não tem nada de transmissão de energia ou distribuição e totalmente focada na parte de geração de energia limpa. Então, por causa disso, a gente vê que grande parte do seu portfólio vem de usinas hidrelétricas, depois seguida de energia elétrica e, por fim, energia solar. E assim, a companhia deve continuar crescendo para os próximos anos. Inclusive através de projetos chamados Greenfield, que são aqueles projetos em que são construídos do zero. Então a companhia, quando ela atua diretamente naquela construção de novo projeto, ela consegue ter uma rentabilidade e uma lucratividade muito boa. E isso, na verdade, acontece nessa AESB3. É uma companhia que tem esses bons dados qualitativos e que assim deve continuar crescendo para os próximos anos. Ela mesma construindo seus próximos projetos e assim tem um gerenciamento de custos realmente diferenciado. Então isso aqui é um ponto muito positivo para essa companhia. Além do mais, a companhia também não ignora crescimento via aquisições ou fusões. Inclusive ela vem fazendo isso nos últimos anos de operações não tão grandes, mas que consiga adicionar alguns outros ativos que fazem diferença para a sua carteira de geração de energia, que deve adicionar uma capacidade de geração de energia elétrica em quase 30%. Então é um projeto grandioso, que tem boas perspectivas de sair, de acontecer e que realmente vai mudar o patamar da empresa. Se isso realmente acontecer e ela conseguir ter essa geração extra agora de energia, aí seu portfólio vai alterar totalmente. De uma companhia que antes era majoritariamente hidrelétrica, agora vai passar a ser uma companhia majoritariamente eólica. Então, do seu portfólio total, caso esse projeto seja aprovado e seja concluído, a parte de energia eólica vai compor 49% o seu portfólio, seguido de 46% de energia hidrelétrica e somente 5% para energia solar. E para finalizar, uma empresa que tem uma característica bem diferente das demais, que é a Eneva. Isso porque a companhia ela atua somente em energia vindo das usinas termoelétricas, não tem usinas hidrelétricas. Então acaba que em uma situação em que existe falta de água, tem escassez de chuvas, acontece que as usinas hidrelétricas não são mais tão utilizadas. Então, para suprir essa demanda de energia, as usinas termoelétricas são beneficiadas. Existe mais incentivo para que elas produzam mais energia. Então, esse momento especificamente, a companhia Eneva acaba sendo beneficiada. Hoje ela é a maior operadora de gás natural aqui do Brasil e com uma característica muito diferente, porque na maioria dos casos, as outras usinas termoelétricas compram gás natural de uma outra companhia. Aqui no caso da Eneva, ela é totalmente verticalizada e integralizada. Ela mesma faz a exploração do gás natural, ela tem ativos muito bons, ativos lucrativos, então ela faz toda essa exploração, faz o tratamento e ela mesma queima esse gás natural para fazer energia elétrica. Por causa disso, ela é uma companhia verticalizada e consegue extrair bons resultados. Por causa disso, isso gera mais lucratividade, gera mais rentabilidade e é assim que a empresa consegue sustentar os seus negócios. E para reforçar essa informação, nós vemos que o custo de extração do gás natural da empresa, por consequência a geração de energia elétrica da companhia, realmente tem um custo muito baixo. Isso mais uma vez garante uma vantagem competitiva muito boa por ela ser integralizada. Também em reflexo disso, a gente vê que essa é uma empresa que tem uma perspectiva de crescimento muito forte, tem uma projeção que ela consiga crescer cerca de 17% ao ano até pelo menos 2024. Então agora, unindo todas essas informações que nós temos, nós conseguimos tirar algumas conclusões. Em termos então de qualidade, a melhor companhia de geração de energia é a ENGIE. Nenhuma outra tem uma rentabilidade, uma lucratividade tão alta igual essa empresa. Em termos de preço, a companhia mais barata do setor é a AESB3. São aqueles múltiplos mais descontados que realmente nenhuma outra empresa consegue ter igual a AESB3. Agora, em termos de crescimento, a Eneva é a que tem as melhores perspectivas de crescimento para o futuro. Então assim, hoje é o atual panorama das empresas geradoras de energia elétrica e por isso eu queria te perguntar, qual dessas empresas mais te agrada, qual delas você investe ou então investiria? E além do mais, deixe também aqui nos comentários qual é a empresa que você quer ver para as próximas análises. Eu agradeço muito a sua atenção e não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Eu aguardo você lá na próxima.